with me. O quarto homem está comigo na fornalha! Eu não fico então dentro. I don't get out of Christ, Eu não saio da minha presença em Cristo. but I stay in Him, Eu permaneço nele. and then comes promotion. Aí então vem a promoção. Amados do Pai, shalom para o teu coração, bendito seja o teu nome, ó Pai. Que privilégio nos achegarmos em tua presença para abençoar aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que necessitam de uma intervenção, um toque. Sabe, nós temos ministrado nesses últimos dias e eu estou diante dos improváveis, dos provocadores de esperança, daqueles que se tornarão grandes diante de Deus, como diz a tua palavra, Pai. Pai, toca no coração dos teus filhos, despertando uma atitude. Queridos, é tempo de nos posicionarmos em fé. É tempo de nós crermos em milagres, é tempo de nós nos aproximarmos em intimidade, em relacionamento mais profundo. É tempo de nós experimentarmos o sobrenatural, uma vida além daquilo que você imagina, pois é possível. É possível andar com Deus. É possível ser cheio do Espírito Santo. É possível experimentar o extraordinário em Cristo, pela fé em fé, onde a graça vai florescer numa atitude em fé inteligente. Homens e mulheres movidos, entenda, por uma paixão específica. E nesta noite eu creio que Deus o Pai vai te surpreender, como estamos falando, orando e crendo, porque você é especial. Uau, eu amo essa palavra. Seu chamado é especial. Permita que o céu invada o teu coração, tua casa, teu ministério, tua empresa. Deixe que Deus o Pai te dirija de uma maneira pelo qual você ficará, entenda o que eu quero dizer, perplexo. Meu Deus, isto é para mim? Sim, isto é para você. Porque Deus, o Pai, te ama como um Pai apaixonado, que levantou, entenda, Cristo numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter esperança. A obra da redenção, Deus trabalhando em Jesus, e essa obra de redenção continua trabalhando em você, em mim, se nós permitirmos que isso aconteça. E eu creio que nesta noite, Deus o Pai vai tocar sua família, seus filhos, pessoas que necessitam de uma intervenção, de um toque, de um milagre. Temos ministrado que milagres estão com perdas. Hoje pela manhã, uma manhã tão específica, onde tivemos uma experiência tão íntima, tão profunda, vendo a chuva batendo na terra, o carinho de Deus para com a terra. Temos falado sobre isto. E milagres é o carinho de Deus para com você. Por isso eu amo o Evangelho, porque existe esperança. Ao cheiro das águas, libera uma esperança de vida, uma esperança onde a natureza celebra a grandeza desse reino, manifestada em gotas do amor de Deus, como a chuva que eu estou falando. E milagres é a mesma coisa. Milagres é o teu direito. Permita que o céu invada o teu coração, repreenda toda sofisma da tua mente, todo engano, toda mentira. Se anime nas coisas do alto, busque as coisas do alto, creia de todo o teu coração que é possível ver o ferro do machado flutuar, o sobrenatural como estilo de vida se tornando o natural. E hoje à noite nós queremos, como eu disse, te abençoar. Compartilhe com alguém da sua família. Semana passada ministramos uma palavra tremenda. Deus o Pai procurando homens e mulheres que se tornarão grandes diante dos seus olhos. Como se tornar grande aos olhos de Deus? Simplesmente se desprendendo, crendo, estando dispostos a morrer. Morrer para si mesmo, morrer para tudo aquilo que entristece sua presença, pois há um chamado para a santidade, um chamado para uma santidade
onde Deus, o Pai, se manifestará com o peso da sua glória, onde é um processo. E eu tenho dito e vou falar nessa noite, sempre olhe para as pessoas e diga: olha, me ame como eu sou, porque eu estou em reforma. Deus, o Pai, está trabalhando em mim. Deus, o Pai, Ele está aperfeiçoando meu estilo de vida, minha maneira de pensar, de falar, de agir, porque eu estou num processo de santificação. Falando dessa palavra santificação, é o tema que eu quero compartilhar com você nesta noite. Porque a chave para que haja santificação é o temor a Deus. Temer ao Senhor. E eu sinto que isso falta para o povo de Deus, para a igreja do Deus vivo. O que falta? Essa palavra vivenciada, vivida. Temor, temor, temor. Eu fico imaginando muitas vezes, porque a Bíblia diz que os anjos ficam 24 horas clamando, adorando a santidade do Pai, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que os anjos veem para ficar tendo revelação em cima de revelação, uma adoração contínua, declarando a santidade dele, declarando o coração glorioso desse Pai que habita na eternidade, e na eternidade tem o seu trono que ele reina, mas também habita com um coração contrito, um coração que se rende, um coração lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque a Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue, somos propriedade exclusiva dele. Você é especial, seu chamado é especial, sua família é especial, seus filhos são especiais, e eu abençoo a tua casa com toda sorte de bênção, como dispenseiro do reino de Deus. Eu sinto a tua presença, Pai, e nós liberamos a mesma presença nessa empresa, nesta casa, nesse hospital, nesse leito que necessita de um toque da tua presença. Receba o teu milagre, receba um milagre que gera vida, um milagre que quebra toda a ação do inferno, todo o decreto humano. Nós quebramos em o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Profetizamos o teu milagre. Receba, receba no teu espírito. Ontem foi aniversário de Samuel, ele está aqui filmando juntamente com Israel. Samuel passou um tempo difícil, desenganado, está aqui vivo, celebrando a vida, porque nós cremos na palavra. Creia na palavra, a esperança, porque o Deus da esperança nos enche de poder para termos esperança. Nós amamos essa palavra milagres, porque nós cremos nisto. 50% do ministério de Jesus foi debaixo de milagres, sinais e maravilhas, porque os milagres acompanham aquele que crê, milagres testificam o coração desse Pai apaixonado. Mateus capítulo 8, quando aquele leproso se aproxima e disse: se tu queres, tu podes me limpar. Jesus disse: eu quero que você seja limpo. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você seja próspero, Ele quer que você tenha saúde mental, espiritual, física, intelectual. Ele quer que você seja santo, santo. Pois a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos chamou para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ponto final. A obra da redenção nos dá o direito de sermos resgatados por Ele. Ele invadiu as trevas onde havia os principados e potestades e nos resgatou com a sua mão forte e poderosa. E nos constituiu dentro de um reino para sermos reis e sacerdotes, comprados, remidos pelo sangue, para sermos santos, separados.
separados exclusivamente para Ele, propriedade exclusiva dele. Mas esse processo de santificação, você precisa entender, compreender e desejar ardentemente. E a chave é o temor. Não temer Deus. Estou dizendo de temor. Não tenha medo dele, não tenha medo de ser cheio do Espírito Santo. Não tenha medo de ser empoderado pelo Espírito Santo. Mas o temor, sim, a honra, o respeito, a dependência, essa paixão, esse desejo de estar com Ele, esse desejo de abortar todo o pecado que muitas vezes nos rodeia e procurando, em o nome de Jesus, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio com um propósito. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E hoje pela manhã no meu devocional, vendo a chuva, que sufacia candenei. A glória de Deus invadiu meu coração. Como é precioso comer da palavra, Como é precioso saborear o pão que vem do céu, comer do sagrado. Tenha fome não simplesmente por comida, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Deseje que a palavra te alimente, um alimento sólido, para que você crie ânimo para caminhar debaixo desse manto, enfrentando sim a adversidade, oposições, adversidades contrárias, ventos contrários, mas é possível andar sobre as águas, é possível ser santo, porque Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Esta é a vontade dele, diz a palavra, vossa santificação. Se é a vontade dele que eu e você sejamos santos, essa vontade tem que estar impregnada no nosso espírito. Pai, esta é a minha vontade de ser santo para te agradar, ser separado. Espírito Santo que habita em mim, me ajude. Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós não sabemos orar como nos convém, mas o mesmo Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque realmente somos fracos, frágeis, mas Ele diz que Ele nos auxilia em nossa fraqueza como? Gemendo em nossas entranhas, nos fortalecendo, levando nosso espírito a fortalecimento, para que em nome de Jesus possamos ter a mente renovada e o corpo mortificado com suas paixões e concupiscências. Mas olha que Paulo diz à igreja em Corinto, uma igreja que havia necessidade, como eu e você temos essa necessidade de abortarmos o carnal e nos inclinarmos ao Espírito, permitir que o Espírito Santo possa nos fortalecer como estamos ministrando e falando. Espírito Santo, agente de santificação em nossas vidas, que nos ensina a cultura do céu, a autoridade do céu, o Deus presente em nós, o Emanuel, Deus conosco. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro. Pai, nos orienta, Pai, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver, tira o véu religioso, tira o véu da incredulidade, tira o véu da sofisma. Nós abortamos no nosso coração todo pecado, toda a raiz do pecado. O pecado, diz a tua palavra, não terá domínio. O pecado não terá mais domínio sobre a nossa mente,
sobre o nosso coração, sobre as intenções do nosso coração, sobre as nossas atitudes. Por isso é uma palavra tremenda e a mensagem desses últimos dias: arrependimento. Temos ministrado e ensinado que o nível de conhecimento gera a dimensão de arrependimento profundo, para que possamos ser o que a Bíblia diz: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por isso quero compartilhar com você, nessa noite tão específica, a chave para a santificação, pelo qual Deus ministrou no meu coração esta manhã: o temor. O temor. 2 Coríntios, Paulo escreve, uma igreja que, como eu disse, havia necessidade de um posicionamento espiritual. E no capítulo 6, versículo 16, Paulo diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, a morada do Deus vivente. Meu Deus! Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É a intenção do próprio coração de Deus, liberada em Pentecostes. Cristo em nós, sua glória em nós, sua santidade em nós, pelo que sai do meio deles, diz a palavra, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1, Paulo diz: ora, amados, pois se temos tal promessa, tamanha promessa, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando um processo de ser santo, aperfeiçoando a vossa santificação no temor do Senhor. Uau! Loa que tu que mandes ceia, bendita seja a tua palavra, Senhor. Gera em nós, Espírito Santo, esse temor tão profundo na nossa alma, para que a nossa santificação seja aperfeiçoada a cada minuto da nossa existência, Senhor, nos despojando de nós mesmos, queimando, Pai, toda iniquidade que entristece a tua presença, e que o temor que teu Espírito, Senhor, é digno, possa ser liberado em nossa casa, no nosso trabalho, em áreas, Senhor, que pelo qual nós convivemos, Pai, todas as áreas de convivência social, onde nós entrarmos e colocarmos as plantas dos nossos pés, que podemos influenciar, não sermos influenciados, mas influenciar pelo temor, pela honra a Ti, Senhor. Faz de novo, Pai. Faz de novo, Senhor. Se você ler o livro de Atos, o que fez com que a igreja primitiva prevalecesse sobre principados e potestades era o temor. O temor era tão grande dentro da igreja primitiva, onde a glória de Deus estava presente. No capítulo 5 do livro de Atos, um casal faz um comum acordo de mentir a Pedro. E Pedro disse: por que vocês estão fazendo isso? Vocês não mentiram a nós, mas ao Espírito Santo. E eles caíram mortos. Simplesmente por causa de uma mentira caíram mortos. Porque havia o peso do temor a Deus na igreja primitiva. Todos vendo a manifestação de um Deus zeloso,
um Deus que nos chamou para vivenciar, para respirar, para permitir que esse processo que se inicia-se na conversão, quando você entrega o teu coração para Ele, nós somos lavados pelo sangue, remidos pelo sangue, e nos tornamos habitação, e nos tornamos santos, separados, num toque da sua graça, com um propósito: carregarmos a sua glória, carregarmos a sua presença com temor e tremor, com honra, com dedicação e com compromisso. Por isso esse processo de santificação é liberado no nosso espírito na dimensão de temor a Ele. Como eu disse, não medo, mas um temor que gera paixão, que gera dependência, que gera compromisso, que gera gratidão, levantando um altar de reconhecimento onde a carne é crucificada com suas paixões e concupiscência. Pois se existe o altar, existe esse processo de santificação diário. Se existe um altar, existe um encontro, e no encontro você come daquilo que é sagrado, que te fortalece para que você possa caminhar sem se contaminar, um caminho santo, pois o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Pedro também escreve uma carta nos exortando, e Pedro, escrevendo essa carta no capítulo 1, versículo 14, da primeira carta de Pedro, ele também diz algo tão profundo sobre santificação, sobre nossa eleição, que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, disse Pedro, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, de falar e de respirar, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quando Deus chamou Israel, 3 milhões de pessoas, em Êxodo capítulo 17, 18 e 19, Deus diz através da sua palavra: eu farei de vocês uma geração de reino e de sacerdotes. Esse é o propósito de Deus para você, e maior do que isso até, de sermos, como nós lemos, filhos e filhas. E Deus disse: se preparem para ter um encontro comigo. Quando a glória de Deus se manifestou no Monte Sinai, Deus disse: santificai, porque daqui 3 dias eu me apresentarei diante de vocês, e vocês vão se apresentar diante de mim. Um encontro do santo com o profano, para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja o antídoto, e o antídoto a cruz e o sangue de Jesus Cristo. E quando a glória de Deus se manifestou no Monte Sinai, o monte fumegava, como diz a palavra em Números capítulo 20. Eles viram a glória e ficaram com medo, e rejeitaram esse alto chamado de ser uma geração de rei, de sacerdotes. Não rejeite esse chamado de ser filho, de ser filha. Por isso Pedro diz aqui, no versículo 16, como está escrito: sede santo, porque eu sou santo, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ande em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ande em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes
de vossos pais, mas, versículo 19, com o precioso sangue de Cristo, pelo qual fomos comprados, redimidos e remidos, como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu e me escolheu e nos deu o direito, através de Cristo, Cordeiro que foi separado antes que o mundo existisse, para que pudéssemos ser o que a Bíblia diz que somos: santos, separados, inculpáveis, a justiça dele em nós, irrepreensível, porque seu sacrifício foi perfeito, único e suficiente. Não é as nossas obras, não é as nossas obras que passam de trapos de imundícia, mas é Ele em nós, Ele em nós, para que através de nós sua glória se manifeste, uma vida frutífera que testifica um Deus invisível se tornando visível, sua santidade se tornando um estilo de vida, onde as pessoas ficarão: meu Deus, o que é isto? É possível, sim, é possível ser santo, é possível ser cheio do Espírito Santo, é possível andar com Deus, é possível vivenciar esse processo, esse estilo de vida de ser santificado. Um ato onde somente Deus pode realizar através da sua presença em nós, através da sua palavra, onde tudo subsiste. O qual, na verdade, em outro tempo, versículo 20, diz Pedro, foi conhecido antes que o mundo existisse, mas manifestou o Cordeiro nesses últimos tempos por amor de você, de mim e de nós, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência da verdade. Esse é o processo da santificação, purificando a vossa alma na obediência da verdade, para amor fraternal não fingido, amando-vos, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de sementes corruptível, mas de incorruptibilidade, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém e amém. Mas olha o versículo 17 desse capítulo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A chave para que verdadeiramente esta obra genuína da cruz possa ser uma realidade em nossas vidas, a santificação, o temor contínuo e constante diante dele. Sabe, uma das coisas que gera temor no meu coração é a palavra. A palavra. Porque, na verdade, a Bíblia não é simplesmente um livro, é uma pessoa. E quando, como eu disse, você come do pão da presença todos os dias, a palavra, a meditação da palavra, meu Deus, vai transformando a tua maneira de pensar, porque o campo de batalha é a nossa mente. Precisamos ter uma consciência limpa, um posicionamento certo, para termos atitudes certas. Um dos versículos que traz o impacto no meu coração, diz a palavra, e viu Deus. E viu Deus. Deus o Pai nos contempla 24 horas por dia.
Na verdade, fomos formados no ventre de nossa mãe, e Ele viu a formação dos nossos ossos e escreveu a nossa história em seu livro. Precisamos entender o que Ele espera de nós, o que Ele escreveu ao nosso respeito. Por isso, o encontro, o relacionamento diário com Ele faz com que você seja ministrado pelo seu Espírito, criando uma atmosfera que você não terá nenhuma dificuldade de se relacionar com terceiros e se relacionar consigo mesmo. Esse tríplice confronto com você, com pessoas e com Ele. A obra da santificação faz com que você entenda a viver essa graça de amar, de perdoar, a bênção do perdão, a bênção do relacionamento, olhando para o espelho e sabendo que você é perfeito em Cristo. Ele te criou e você é perfeito aos olhos dele, porque quando ele olha tanto para você como para mim, meu querido, ele não olha das nossas imperfeições, ele olha Cristo em nós. Somos perfeitos nele, por ele, pois sua obra redentora, onde ele separou o Cordeiro antes da fundação do mundo, para que fôssemos aquilo que ele determinou que seríamos, seus filhos amados e queridos, que têm o direito de chegar diante da sua santidade, pois se ele é santo, seremos santos, pois esta é a sua vontade, a nossa santificação. Esta manhã, no meu devocional, eu tive uma experiência tão profunda, porque o campo de batalha é a mente. Sabe, existe uma revelação tão profunda no Velho Testamento que nós vamos compartilhar, mas antes eu vou ler esse versículo de uma guerra literalmente real, que nós travamos todos os dias. E Josué foi testemunha ocular, ele viu quando a glória de Deus se manifestou no Monte Sinai, como eu disse, e Israel viu a glória e ficaram com medo e não subiram o Monte Sinai para se tornar uma geração de reino e de sacerdote, como está escrito em Êxodo capítulo 17, 18, 19 e 20. Josué foi testemunha disto. Josué foi testemunha de uma guerra entre Ameleque e Israel e Ameleque. E a palavra Ameleque significa um povo que se alimenta de carne. E quando Moisés morre, Deus levanta Josué, ele dá uma revelação tremenda no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, diante da terra prometida. A nação de Israel agora era uma nova geração que haveria uma necessidade de ter um pensamento contrário daquela velha geração que não acreditou, que não acreditaram nas promessas. Eles não visualizaram esse processo de santificação, de se abster de coisas que entristeciam a presença, entre elas a murmuração, entre elas a prostituição, entre elas a lascívia, a idolatria, entre elas a incredulidade. Paulo escreve também à igreja em Corintos e diz que por estas coisas se tornaram exemplo para nós, pelo qual 3 milhões de pessoas não entraram na terra prometida, mas morreram no deserto. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Josué capítulo 3, versículo 5, ele relata: santificai-vos, santificai-vos, separem-se, aborte o pecado, tira da tenda de vocês tudo que entristece a presença de Deus, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E olha o que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, onde nesta manhã eu tive uma experiência muito profunda com a revelação desse texto, dessa palavra, onde eu coloquei no meu devocional que está escrito: esta é a nossa glória
o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em vosso relacionamento para convosco, em santidade. Essa é uma consciência que precisamos ter, que estamos no mundo para sermos santos, através desse ato e do mover do Espírito em nós, para produzirmos a glória de Deus. E precisamos entender isto e valorizar isto. Agora olha o que Paulo diz: em santidade e sinceridade no meio de vós, que vem de Deus. Isso não é de uma obra religiosa, de preceitos religiosos, não, mas em sabedoria que vem dos céus, não uma sabedoria carnal, mundana, mas algo que vem do coração dele, mas de acordo com a sua graça, a graça de Deus. Esta é a nossa glória, disse Paulo, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em vosso relacionamento para convosco, em santidade. Vocês são testemunhas disto, para convosco. Essa santidade vem de Deus, não é uma sabedoria carnal, mas vem dele, mas de acordo com a sua graça. A graça de Deus em nós, que nos proporciona os mecanismos suficientes para que esse processo possa ser aperfeiçoado a cada dia e estarmos em sua presença para sermos mais do que vencedores, como a Bíblia diz. Mas essa história no Velho Testamento, que Josué presenciou, literalmente falando, porque ele estava lá embaixo, guerreando contra Amaleque, e Moisés estava em cima do monte, e quando as mãos de Moisés abaixavam, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés permaneciam no alto, que tipifica uma vida de oração, de dependência, de reconhecimento, Josué e o exército de Israel prevalecia. E Josué presenciou isso na carne, essa peleja entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre a carne e o espírito e a carne, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8, que está escrito: então veio Amaleque. E essa palavra Amaleque, no hebraico, significa um povo que se alimenta da carne. Quando o homem pecou contra Deus, Deus disse para o homem: tu és pó e ao pó tornarás. Deus disse à serpente: a tua comida será o pó da terra. Serpente é carnívora. Deus não está falando com a serpente que nós conhecemos, Deus está falando com o nosso adversário, demônios. A tua comida será carne humana. O pecado é o alimento do inferno, de demônios e principados, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, onde o pecado não terá mais domínio, onde você vai vencer a carne com suas paixões e concupiscências. E Amaleque aqui, essa guerra, Josué vivenciou e presenciou isto. Por isso ele disse, como eu disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação não é opção de vida, é mandamento, é desejo de Deus. Santificação não deve ser simplesmente algo que as pessoas colocam: será que posso? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não! Santificação é um mandamento do coração dele para o nosso coração. Não deis lugar ao diabo. Não permita que a sua carne seja alimento de serpente, mas permita que a sua carne seja empoderada pelo Espírito Santo através de um temor genuíno. Eu poderia fazer isto, mas eu não faço porque eu temo ao meu Deus. Eu amo a Ele. Fuja do pecado. Repreenda o pecado, vomite o pecado, aborte o pecado do teu coração, através de um posicionamento em fé naquilo que Ele fez na cruz do Calvário.
Creia na revelação da palavra. Levante as suas mãos debaixo de uma dependência total e ore profundamente pedindo a graça suficiente para vencer qualquer jugo do inferno, qualquer dependência de um jugo que te traz. Entenda uma consequência de pecar, um pecado contínuo, pelo qual tem que ser abortado, repreendido e abandonado por causa dessa paixão e desse temor para com ele. Êxodo capítulo 17, versículo 8 está escrito: então veio Ameleque e pelejou contra Israel. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque, um povo que se alimenta de carne. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as suas mãos, Ameleque prevalecia. Não menospreze o encontro diário com ele, uma vida de oração, de meditação na palavra. Não menospreze isto, meu querido. Porque se você tem esse princípio na tua vida, ele vai te fortalecer para que você vença Ameleque. Mas se você negligenciar esse encontro, esse relacionamento, esse temor de estar com ele, de estar apaixonado por ele, tua carne se levantará com todas as suas paixões e concupiscência. Ameleque tem que ser destruída. Ameleque não pode prevalecer. Como nós prevalecemos contra Ameleque, levantando um altar de oração, de relacionamento, de intimidade, comendo da sua palavra, permitindo que a palavra se torne vida no nosso espírito, onde fortalece os nossos nervos, nossos ossos, para nos posicionarmos e dissermos não ao pecado, e sim à santidade, não ao medo, mas sim ao temor para com ele. Ameleque tem que ser destruída. E olha aqui no versículo 12: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro de outro. E outros sim ficavam suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Ameleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto como memorial num livro e relata aos filhos, aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar em memória Ameleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque, de geração a geração. Ameleque não pode prevalecer em nossas vidas. Pai, nos ajude a levantar um altar de reconhecimento. O Senhor é a nossa bandeira. Levantamos as nossas mãos, pois dependemos de Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, permitindo que a Tua palavra possa trazer em nossa mente, Senhor, uma renovação da nossa mente, para que possamos mortificar a carne com suas paixões e concupiscência. Fortaleça o coração dos seus filhos, Senhor. Fortaleça o coração daqueles que estão me assistindo e me ouvindo e me vendo. Eu libero, Pai, pois a Tua palavra diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Queremos levantar o altar de dependência, de reconhecimento, Pai, para nos fortalecermos em Ti, para que possamos guerrear as guerras em Ti.
maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu abençoo o teu coração, meu querido, provocadores de esperança, homens e mulheres que Deus quer, entenda, que sejam grandes diante dos seus olhos, com uma atitude, dispostos a morrer, a se entregar totalmente a Ele, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Bendito seja o teu nome, Pai. Que Deus o Pai possa te surpreender na tua casa, na tua empresa, no teu ministério. Deseje esse processo de santificação, vamos estar compartilhando isto. Deseje esse processo na tua vida e deixe que o Espírito Santo possa te aperfeiçoar a cada dia, a cada minuto, a cada segundo da sua existência. Nós abençoamos aquilo que Deus projetou na tua vida, em o nome de Jesus. Não permita que o temor saia do teu coração, mas atraia o temor com paixão e com o altar, onde você terá um encontro real com Ele. Foi um prazer ter estado com vocês. Nós abençoamos as obras de suas mãos e abençoamos seu destino. Abençoamos e liberamos saúde para o teu corpo físico, provisão para as tuas finanças, santidade para o teu coração, o favor permanente na tua casa. Ore por nós, esse final de semana estaremos no Rio, Grande Rio, ministrando uma escola que eu amo de paixão, unção de rompimento, está na sua tela. Você que reside no Rio, você do Grande Rio, vem estar conosco nessa escola, nessa cruzada, o encontro com a glória, movidos pela eternidade. Venha, receba o teu milagre, porque eu creio que haverá milagres extraordinários, como houve semana passada, como há todo final de semana, numa cidade diferente, num território diferente, mas a unção é a mesma. E as evidências da palavra e a testificação da palavra são as mesmas. Milagres, maravilhas, sinais, prodígio, despertamento, ativação, impartição, e meu coração se alegra com isso. E você que faz parte dessa família, Ministério Íntimo do Pai, você que nos assiste nas quintas-feiras live, compartilha. Você que nos assiste pela televisão, você que está nos prestigiando, compartilhe na sua rede social para aqueles que necessitam de um toque da presença. Aqueles que querem estar apaixonados, como nós estamos apaixonados por 43 anos, pelo Espírito de Deus, e temos uma família sacerdotal com o mesmo desprendimento e com o mesmo desejo, ser santo, porque Ele é santo. Outra maneira de você nos abençoar, temos os nossos livros, está na sua tela, nossa loja virtual, temos esse livro, O Encontro com a Presença, que agora já está em espanhol e brevemente estará na língua inglesa. O encontro com a presença. Não existe nada mais poderoso que o encontro com Ele. Esse livro que é glorioso, o avivamento, o rugido do leão. Juntamente com o apóstolo Edno Melo, nós tivemos experiências profundas com o avivamento em Azusa, profundos com o avivamento de Toronto, e está aqui. Uma obra tremenda para que você possa entender essa palavra avivamento. Nosso devocional, como alcançar o rompimento em 100 dias. Você que deseja ter um relacionamento mais profundo, eu aconselho você a adquirir esse devocional, que é fantástico, pelo qual tem uma palavra diária para o teu crescimento diário, como eu disse, num processo de temor, de paixão e de santificação, pelo qual nós não podemos menosprezar. O maná é diário, e o relacionamento é contínuo e constante. Outra maneira de você nos abençoar, está aí na sua tela, a maneira de você fazer com o teu Pix, ou conta bancária, uma transferência bancária, está na sua tela, as nossas contas. Uma semente liberada nos dá condições de fazermos o que estamos fazendo em toda a América Latina. No mês que vem estaremos no Peru, Costa Rica, Panamá e Colômbia. Depois, no mês de setembro, estaremos na Argentina e assim vai. Por quê? Pessoas como você têm nos ajudado através da sua oferta. Teu dízimo você entrega na sua igreja, mas as ofertas que você libera para o nosso ministério
são preciosas, porque nos ajuda muito. E eu amo aqueles que se desprendem para ofertar. Toda semente tem um DNA para um milagre. Que esse milagre aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Foi uma honra ter estado com vocês. Ore por nós, estamos já fechados para novembro com o John Arnott, em São Paulo, no final de outubro, lá em Rio Grande do Sul, Igrejinha e Goiânia. Vamos fazer Rio Grande do Sul, Igrejinha, depois Goiânia e depois São Paulo, está na sua tela, para que você também já comece a compartilhar e estar conosco, pois as inscrições são limitadas. Um beijo no coração, viva Cristo, shalom para todos, até semana que vem.